Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vocês estão aí, passaram aí a semana bem. Vamos para a nossa próxima aula da semana. A aula passada, né, a gente já encerrou, né, a sensopercepção lá que a gente trabalhou na semana passada, uma leve recordação, né, do que a gente trabalhou na semana passada, né, trabalhou com a sensopercepção, né, a gente falou alguns tipos de alucinação. A gente finalizou todo o processo, né, da sensopercepção. Conversamos também algumas informações, né, bastante importantes, né, para a gente entender esse processo da sensopercepção, né, algumas alterações da percepção. Falamos alguns tipos, né, de alucinações, né, que é uma alteração quantitativa da qualitativa, perdão, da, da sensopercepção, né, a gente já fez algumas ilusão também, algumas, também fizemos algumas ponderações, né, sobre, é, identificando, na verdade, né, as diferenças entre alucinações e delírio, né, principalmente delírio persecutório, né, que a gente pode estar confundindo na hora do diagnóstico. Né, a gente não prestar bastante atenção, né, que pode se passar achando que é uma alucinação e na verdade é um delírio, né, e vice-versa, né, achando que é um delírio e na verdade é uma alucinação visual, é, auditiva, entre outras aí que a gente já conversou. Nossa próxima tópico, né, nossa próxima função executiva ou função elementar, como vocês queiram chamar, que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, que seria aí a memória e suas alterações, certo? Antes de entrar na memória, na aula que preparei para vocês, propriamente dito, né, gostaria de fazer algumas considerações, né, importantes aí para vocês, certo? Queria provocar vocês, né, dizendo, sim, antes de a gente estar entrando na definição da memória, conversando sobre alguns aspectos importantes dentro da memória, vocês acreditam que memória blindada, né, em uma memória perfeita, aquela memória que nunca falha, né, vocês acreditam que é possível ter isso, né? Muitos cursos, muitas atividades aí, né? Propagandas dizendo, tenha uma memória excelente, né? Tenha uma memória blindada, você vai ter, faça um curso que você vai ter essa memória, né, excepcional, onde vocês vão lembrar de tudo que foi trabalhado dentro do curso. Né? Isso é balela, gente. Né? Isso é propaganda. Eu sinto muito lhe dizer, quebrar a sua intenção, a sua vontade, digamos assim, né? Em ter uma memória aplicada, em ter uma memória funcional imperfeita, né? Instância, né? Que nunca fale, né? Mas isso aí é impossível, né? Porque a gente vai ver nessa aula de hoje, certo? Não sou na de hoje, né? É, nessas aulas, né, que eu preparei para vocês sobre a memória. Né? Mas, dar uma introdução, né? Porque já conversei isso com vocês, né? Provoquei vocês, agora eu vou falar sobre isso, né? A memória, ela é um construto, certo? Que não funciona sozinho. Então, precisa de dois elementos fundamentais, né, para a memória funcionar, que seria a nossa concentração e a nossa atenção, tá certo? A memória em si, ela não faz nada sozinha, tá? Então, a memória, ela precisa que você tenha uma boa
codificação, um bom armazenamento, certo? Para depois a gente conseguir evocar essa memória. A gente vai estar trabalhando esses três construtos, né, esses três elementos fundamentais dentro da memória, né, para a gente conseguir estar trabalhando, né, de forma mais simples e funcional para vocês entenderem, né, como funciona a memória em si. Então, não existe memória 100% assim, né? A memória ela é falha, certo? Em alguns aspectos, né? Né? Algumas operações mais falhas do que outras, né? Mas é um construto, né? Que não é 100% assim fixa, né? 100% funcional, né? Você tem podem acontecer algumas falhas, né? E não é característico, né, de patologia que não tem uma memória dita boa, né? Dita assim como os muitos professores, né, de ensino médio, de processo de educação escolar básica, né, onde a gente sempre tem quero ter uma memória boa, eu não consigo êxito nas provas porque eu não tenho uma memória boa, né, eu não consigo memorizar alguns conteúdos, né, eu preciso memorizar para ir bem nas provas, né, ter um êxito na um êxito escolar, né, um bom êxito escolar. Então, são situações que a gente precisa estar atento, né, que não é só a memória. Às vezes pode ter alguns, se é o problema aí for de concentração, se o problema for de atencional, provavelmente, com certeza, a memória ela não vai funcionar. No processo de decodificação dos conteúdos, né, que a gente aprende, está aprendendo, depende aí exclusivamente dessas duas funções executivas elementares para o surgimento da memória, né, que seria a concentração e a atenção, certo? Essas são mais ou menos as conteúdos que a gente vai estar trabalhando, né, nessa aula de hoje, certo? Sem mais delongas, né, antes de começarmos, meu nome é Matheus, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, estou gravando esses vídeos aí para mostrar a minha profissão, tá? O que a psicologia trabalha, em que ela trabalha, mais precisamente, né, dentro aí de duas linhas teóricas, né, essenciais. Primeiro, né, a terapia cognitiva comportamental, né, onde a gente vai estar trabalhando alguns aspectos teóricos, onde já foi trabalhado, alguns aspectos teóricos do que é a TCC, né, de como ela funciona, né, de como ela consegue interpretar fenômenos dos comportamental, né, dos sujeitos. E agora a gente está usando, né, a psicopatologia, né, para estar trabalhando essas funções elementares, né, de alguns aspectos importantes, né, que a gente vai trabalhar após essas funções elementares, para a gente começar a trabalhar de forma prática, né, na prática, a terapia cognitivo comportamental, para trabalhar alguns conceitos psicopatológicos, né, algumas patologias, né, e como a terapia cognitivo comportamental, né, consegue aí estar ajudando nesses pacientes com alguns transtornos que a gente vai trazer a superar, né, as adversidades acometidas aí por esses transtornos. Certo? Sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula após a nossa vinheta. Pois bem, né, iniciamos a
na nossa aula de hoje, né, com uma definição básica, né, do que é a memória. A gente já conversou nessa parte introdutória, né, que a memória ela não é perfeita, ela tem, né, não existe essa memória perfeita, mas antes de iniciarmos, né, o que é a memória, né, de como a gente pode estar definindo, né, de forma básica, né, de forma funcional, o que é a memória. O que vocês acham aí? O que é uma memória? Se eu perguntasse para vocês, o que vocês diriam? Pode aí botar nos comentários o que vocês acham, né, sobre esse construto. Pois bem, a memória é a capacidade de codificar, armazenar e evocar experiências, impressões e fatos que ocorrem em nossas vidas. Tudo que uma pessoa aprende em sua experiência depende intimamente da memória. Não só da memória, né, mas como a gente está trabalhando esse aspecto, né, esse construto, a gente fala da memória, mas você já sabe, a gente já vai conversando. E, né, para a gente ter essa codificação, esse armazenamento e essa evocação de formas funcionais, é extremamente necessário a gente ter, né, uma concentração e uma atenção de forma funcional, certo? Além disso, como será abordado nessa aula, todos os processos relacionados com a memória são altamente conceitualizados, integrados em uma rede de múltiplas informações, contextos de vida. A capacidade específica de memorizar relaciona-se com fatos, vários fatores, entre eles o nível de consciência, né, e atencional, o estado emocional, né, interesse motivacional e, particularmente, o mais importante, os conceitos como lugar, momento, com que pessoas, em que tipo de atividade, em que fase da vida a codificação, o armazenamento e a evocação das informações ocorrem. Para uma revisão acessível de qualidade, tem um material, né, bastante importante, de Forster 2011, né, que eu aconselho a vocês a darem lá uma pesquisada. Alguns dos principais pesquisadores atuais em neurociências da memória atribuem à memória um papel central na própria definição e identidade do ser humano. Para Ivan Schiardo, né, somos aquilo que recordamos, ou que, de um modo ou de outro, resolvemos esquecer. Perder a memória, segundo Skinner, e Kardec, leva à perda de si mesmo, né, uma perda da história, uma identidade de uma vida, né, das interações duradouras com os outros seres humanos. Dito isso, já conseguimos aí, tá, definir, né, de forma funcional a memória, né. Gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa definição, se vocês concordam com elas, né? Bota aí nos comentários também, botar aí. Assim que possível, né, tá lendo esses comentários para vocês, para achar, né, para ver o que vocês acham, né, sobre esse construto, certo? Dito isso, a gente começa, né, falando dos tipos de memória. Vários tipos, né, de memória. Quando a gente fala assim, memória é um construto muito amplo, né? A gente pode ter vários tipos, né? A gente vai estar trabalhando alguns tipos, né, nessa aula de hoje, né? De forma genérica, pode se distinguir, né, para os seres humanos os seguintes tipos de memória. Primeiro, a memória psicológica. Segundo, a memória genética. Terceiro, a memória imunológica. Quarto, a memória cognitiva, coletiva, social ou cultural. A gente vai estar destrinchando agora, né, o que significa cada tipo de memória. Na memória psicológica, onde a gente fala de memória psicológica, cognitiva ou neuropsicológica,
é uma atividade altamente diferenciada do sistema nervoso, que permite ao indivíduo codificar, conservar e evocar a qualquer momento os dados aprendidos da experiência. Já a memória genética e epigenética está relacionada a memória que abrange conteúdos de informações biológicas adquiridos ao longo da história filogenética da espécie e ao longo das vivências do indivíduo e seus ancestrais, contidas no material biológico, né? DNA, RNA, cromossomos, mitocôndrias, mudanças epigenéticas dos seres vivos. A memória imunológica, né, se refere a um tipo de memória que reúne informações registradas e potencialmente recuperáveis pelo sistema imune, né, de um ser humano. E, por fim, a memória coletiva, social ou cultural. Esse tipo de memória ela envolve conhecimentos e práticas sociais e culturais, como, por exemplo, costumes, valores, práticas, linguagens, habilidades artísticas, conceitos e preconceitos, conceitos prévios de uma determinada conceito que você tenha, né? Ideologias, estilo de vida, rituais, entre outros, né? Produzidos, acumulados e mantidos por um grupo social. Esse tipo de memória tem importância fundamental para as sociedades, né, humanas. Sem ela, os grupos sociais perdem sua identidade básica, né, a possibilidade de perceber o sentido de suas experiências, a gratidão e a crítica em relação ao passado e a esperança e prudência em relação ao futuro. Certo? Apesar da importância da memória coletiva, não a estudaremos aqui. Né? Nessa aula a gente irá abordar principalmente a memória psicológica, né? Cognitiva e psicológica, usados aí nesse texto como sinônimos, certo? Ao longo de últimas décadas, estudos da psicologia cognitiva e neuropsicológica identificaram dois aspectos importantes sobre a memória psicológica. Primeiro, a memória não é um processo unitário, né? Como a gente já vem falado no início dessa aula. Ela é composta de múltiplos elementos, né, que podem ser organizados e expostos de distintas formas, exigem redes e estruturas cerebrais diferentes para funcionar. Segundo, a memória não é um processo passivo e fidedigno de fixação de elementos e de evocação exata e realista do que foi arquivado. Nesse sentido, ela é muito mais um processo ativo no qual vários elementos do indivíduo participam da codificação e da evocação, como elementos sensoriais, imaginativos, semânticos e afetivos. A memória é frequentemente reeditada, ou seja, as informações de eventos, cenas e acontecimentos do passado que já foram armazenados podem ser reconfigurados com acréscimos de elementos novos, vividos ou imaginados pelo próprio indivíduo ou investigados, né, por estímulos externos conscientes ou não. Assim, né, há um processo de recriação e reinterpretação do arquivo de longo prazo de nossas memórias. Elas frequentemente não são o filme realista do que aconteceu, mas reedições criativas de vários diretores que influenciam, né, no conteúdo do arquivo de memórias. Por isso que a gente não pode confiar 100% na nossa memória. Né? Por isso que a gente diz a nossa memória é falha, né? Onde a gente pode estar um dia achando, contando uma história de uma forma, né? De acordo com a nossa experiência, de acordo com o que a gente viveu, né? E após vários, né, um ano, 2 anos, né, a gente pode estar editando essa memória. Então, a memória passada ela deixa de ser 100% verídica, né, e passa a ter novos detalhes, onde tem novas evidências, né, de novos interpretação diferente do mesmo construto, né, da mesma
experiência, né, ou de experiências novas. Né? Vai depender aí do que você está fixando nesse momento. Dito isso, a gente começa, né, falando agora das fases ou elementos básicos da memória. A gente já comentou, né, muito por alto, né, esses 3 fases, né, que são fases fundamentais da memória, né, onde a gente está aí conversando, certo? Está conversando nessa aula de agora. Pois bem, cabe agora, né, apresentar a memória psicológica em suas 3 fases, né, ou elementos básicos descritos a seguir. Para você ter uma memória, primeiro, né, funcionamento da memória. Como que ela funciona? Primeiro, você codifica a informação, né, pense assim, para ser mais fácil de a gente estar trabalhando. Pense agora, você está trabalhando, tá aprendendo, né, essa função elementar, né, a memória. Na codificação, onde a gente armazena, né, adquire, capta, né, todos os aspectos, né, de como a gente está estudando, né, de todos os elementos essenciais dessa atividade. Então, na codificação a gente inicia, né, no processo onde a gente está atento no que o professor está falando, no caso, que eu estou falando, né, nessas informações, nesses aspectos importantes para a nossa codificação, né, e decodifica, né, o que está falando. A gente capta, né, e codifica a informação, né, que eu estou falando. Essa é a codificação. Já no armazenamento, a gente retém essa informação, né, e armazena dentro de uma... É como se fosse a memória do nosso computador, né, digamos assim. Lá na memória, no pente de memória, né, cada gominho, né, do pente é uma informação. Né? Então, a gente codificou a informação, né, e a gente armazena nessa gaveta, né, digamos assim, metaforicamente, né, para vocês entenderem. Né? Essa é a função de armazenar. Então, retém as informações que foi codificado, né, na fase 1. E já na fase 3, a gente recupera, né, ou evoca, né, esse fato de relembrar, né, o que aconteceu, né, do que eu aprendi. A gente faz isso quando a gente está fazendo uma prova. Na prova, a gente relembra de todo o conteúdo que foi trabalhado, né, para a gente conseguir ter um êxito nessa prova, né, onde a gente bota em prática, né, do que foi armazenado, certo? O que foi aprendido, né, mais ou menos assim, né, que a memória psicológica, né, ou cognitiva, ela trabalha, tá certo? Usando, né, falando mais aprofundadamente, né, da fase da codificação, usando uma metáfora de uma biblioteca, né, ou de um arquivo eletrônico para a memória, a fase de codificação corresponde à escrita de um livro, né, em um papel, um arquivo eletrônico. A codificação ela ocorre quando, ao vermos uma coisa pequena de uns 10 centímetros, coberta de uma capa colorida apenas, com cabeça, corpo e patinhas, que se move e canta, denominado de um passarinho. A informação codificada semanticamente da palavra passarinho passará assim a ser arquivada, já tendo sido codificado. A fase de armazenamento ela implica a classificação do livro, né, e sua colocação em uma determinada estante ou pasta, assim como a conservação desse livro na estante, né, protegendo do sol, da chuva, né, na memória do computador. Assim, mais ou menos recapitulando, né, o que foi falado. E na evocação, né, ou recuperação, significa poder acessar o livro da estante, né, ou do computador, e poder lê-lo de forma da melhor forma possível,
certo? É assim que funciona a nossa memória. Recapitulando, né, a codificação é um processo inicial da memorização. Ela depende muito da atenção. A evocação é a capacidade de acessar os dados fixados, seria a etapa final do processo da memória. A lembrança é a capacidade de acessar elementos do banco de dados de um longo prazo, certo? Assim funciona. Reconhecimento é a capacidade de identificar uma informação apresentada ao sujeito, informação já disponível na memória, de longo prazo. Esquecimento, por sua vez, é a denominação que se dá, né, a impossibilidade de evocar, né, e recordar. Em relação à evocação, né, há ainda dois aspectos distintos: a disponibilidade e a acessibilidade da informação. Às vezes, tentamos lembrar o nome de uma pessoa, por exemplo. Sentimos que esse nome está na ponta da língua, né? Sabemos qual é a primeira sílaba, ou se o nome é curto ou longo, mas o nome inteiro não vem. É um fenômeno da ponta da língua. Nesse caso, a informação ainda está disponível nessa memória de longo prazo, mas não está no momento exato que queremos lembrar, acessível para nós. Mais adiante, veremos como há peculiaridades neurofuncionais, psicológicas e neuropsicológicas em cada uma dessas fases. A memória pode falhar e ser destruída em cada uma dessas três etapas por distintos fatores, né, e transtornos psicopatológicos. Agora a gente conversa um pouquinho, né, de alguns tipos também, né, de memória, mas segundo o tipo de aquisição, armazenamento e evocação, certo? Temos mais 4 subtipos de memória, né, que a gente chama. A memória sensorial, a memória imediata, a memória recente e a memória de longo prazo. Na memória sensorial e depósito sensorial, que é de duração de até 1 segundo, aqui, né, a percepção, a atenção e a memória se sobrepõem. As memórias sensoriais são ricas, muito conteúdos, mas muitíssimos breves. E os conteúdos se apagam rapidamente. Quando estímulos visuais, né, de memória icônica ou auditivos, né, são expostos ao indivíduo, ele capta, né, esse estímulo num número relativamente grande de informações, mas pode guardá-las apenas por um período muito curto. Tá? Já, né, há um depósito sensorial que funciona geralmente, né, abaixo do limiar da consciência em apenas 50 milissegundos, né, quando se deve decidir, né, quase sempre sem consciência, se voltamos a atenção para certos estímulos ou se esses serão rapidamente apagados. Por exemplo, em uma festa passando por um grupo, nosso nome é rapidamente falado por alguém. E às vezes, mesmo sem perceber conscientemente, né, passamos a dirigir a atenção para a fala desse grupo. Já na memória imediata, ou de curtíssimo prazo, né, de poucos segundos até 1 a 3 minutos, esse tipo de memória, né, se confunde conceitualmente também com a atenção e a memória de trabalho, que será abordada adiante. Né? Trata-se da capacidade de reter o material, palavras, números, imagens, imediatamente após ser percebido, como reter um número de telefone para logo em seguida discar. A memória imediata também tem, né, capacidade limitada e depende da concentração, da fatigabilidade e de certo treino. As memórias imediatas e de trabalho, né, dependem, sobretudo, da integridade, né, das áreas pré-frontais. Já na memória recente, ou de curto prazo, né, que é a duração de poucos minutos, de até 3 a 6 horas, refere-se à capacidade de reter a informação por curto período. Também é um tipo de memória de capacidade limitada. Muitas vezes, né, as memórias de curto prazo e de curtíssimo prazo são consideradas simplesmente como memória de curto prazo. A memória recente depende das estruturas cerebrais
de partes mediais do lobo cerebrais, com a região lá do hipocampo, né, e do córtex entorrinal, né, assim como no córtex parietal posterior. Já, né, a memória de longo prazo, né, ou remota, com duração de dias, meses, até muitos anos, né, é a função relacionada à transferência de informações para depósitos de longo prazo, tendo capacidade quase ilimitada. É nela também se relaciona à evocação de informações e acontecimentos ocorridos no passado, né, geralmente após muito tempo do evento, né, pode durar por toda a vida. É um tipo de memória de capacidade bem mais ampla em termos de itens a serem guardados que a memória imediata já recente. As informações a serem guardadas na memória de longo prazo são armazenadas de modo organizado em sistemas que proporcionam uma estrutura organizacional. Assim, as informações são arquivadas e conservadas de acordo com seu significado em redes semânticas nas quais conceitos semelhantes ou semanticamente relacionados são armazenados de maneira vinculada, né, próximos um dos outros. Portanto, o significado lhe proporciona a organização do arquivo de longo prazo. Assim, podemos ouvir uma história com várias frases distintas e meses depois sermos incapazes de reproduzir as frases corretamente. Contudo, o significado geral da história, tendo sido percebido por nós, foi armazenado e poderá ser evocado. Acredita-se que a memória remota se relaciona tanto ao hipocampo no processo de transferência de memórias recentes para memórias de longo prazo, como implicando também para o armazenamento de longo prazo amplas e difusas áreas corticais de associação em todos os lobos cerebrais, principalmente nos frontais. Dito isso, a gente começa falando agora, né, sobre as bases neurobiológicas da memória, certo? Parece haver, né, bastante concordância entre pesquisadores de que, para esse fenômeno de memorização ou engramação mimética, ou seja, para a formação das unidades de memória, as estruturas límbicas temporomediais, principalmente relacionadas ao hipocampo, a amígdala e o córtex entorrinal, são fundamentais. Tá? Elas atuam em especial na consolidação dos registros e na transferência das unidades de memória de curto e longo, de curto, médio e prazos intermediários para de longo prazo, né, que é a estocagem de memória remota. O substrato neural da memória de longo prazo, que são aqueles registros bem consolidados, repousa basicamente no córtex cerebral, ou seja, nas áreas de associação neocorticais, principalmente frontais e temporoparieto-occipitais. Há evidências de que o processo neuronal da memorização difere entre memórias recentes, né, minutos a horas, e memórias de longo prazo, meses a anos. As memórias recentes, há mudanças e consolidações de sinapses neuronais relacionadas a complexas cascadas de eventos moleculares e celulares necessários para a primeira estabilização de informações recentes adquiridas nas redes neurais coordenadas pelo hipocampo. Em contraste, né, as memorizações lentas e de longo prazo, a consolidação das memórias se baseiam em processos de nível sistêmico, né, que são redes neuronais, lentos, tempo-dependentes, que convertem os traços lábeis de memória recente em formas mais permanentes, estáveis e ampliadas, baseadas na reorganização de redes neurais de suporte à memória, também coordenadas pelos hipocampos. A interrupção bilateral do circuito hipocampo, mamilo, tálamo, círculo pode determinar a incapacidade de fixação de novos
elementos miniméticos, né? Produzindo assim a síndrome amimética, né? De maior ou menor intensidade. As estruturas mais importantes para a memória são, certamente, os hipocampos. E assim, né, a gente encerra, né, a nossa primeira parte dessa aula, né, de hoje. Deixo aí meu contato, né, meu e-mail. Podem entrar em contato comigo por esse e-mail. Tirem dúvidas, né, façam algumas sugestões, caso queiram, de alguns vídeos que vocês queiram que eu traga. Né, essa é a forma que vocês têm, né, para entrar em contato comigo. Tá certo? Estou aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Tá certo? Mas espero que tenha ajudado vocês, né? Tenha gostado, né, dessa aula, que tenha entendido esse processo inicial da memória, né, onde a gente definiu o que é memória, trabalhou alguns aspectos importantes, né, para a gente ter uma memória mais funcional, né, mais perto, né, do aceitável, né, do que a gente pode definir como boa, né? Um grande abraço, né? E uma excelente semana. Uma boa semana. Nos vemos na próxima aula. Fui!